Olá, pessoal! Vamos para mais uma das nossas aulas gratuitas de Audaces Moldes. Bom, gente, como vocês sabem, essas aulas elas estão sendo dadas com esse molde dessa saia, né, que eu fiz especificamente para o curso. E esse molde ele não tem nenhum compromisso com as medidas reais de um corpo, tá? É só para que eu consiga ensinar para vocês como executar as ferramentas em qualquer superfície que já esteja pronta dentro do Audaces Moldes. Vamos lá. Eu vou ensinar para vocês uma ferramenta super útil, que é a ferramenta Extrair Molde. A ferramenta Extrair Molde possibilita você extrair um molde de qualquer área dentro do Audaces em que você quer fazer um molde. Por exemplo, você vai fazer um bolso aqui, tá? Eu vou fazer uma construção simples na ferramenta curva, só para explicar para vocês o uso da ferramenta. Esse tipo de bolso é bastante comum. Aí eu posso vir aqui na aba Produção, ferramenta Extrair Molde, clico na parte que eu queira extrair. No caso, eu quero tirar esse bolso daqui. Eu clico dentro e clico fora. Lembrando que essa forma como eu fiz, o modo aqui da ferramenta tá como automático, tá? Se ele vier para o modo manual, você precisa selecionar as partes, né, para que você consiga fazer a extração. Se tratando desse tipo de extração que eu estou fazendo, o modo manual automático acaba sendo mais fácil do que o modo manual, né? Então, aqui eu já deixo configurado detecção de graduação, piques, linhas auxiliares, tudo que eu quiser que saia na extração desse molde. Aí eu posso, por exemplo, fazer uma cópia desse. Aí aqui eu vou extrair também a vista. E vou extrair também a frente da saia, né? Porque aí, nesse caso dessa modelagem, eu vou precisar de todas essas partes aqui para compor o bolso. Bom, gente, o uso da ferramenta basicamente é esse, tá? E todas as outras coisas que vocês quiserem extrair. Vamos para a próxima ferramenta. Vamos para a ferramenta que ensina vocês ou melhor, que operacionaliza, né, o desenvolvimento de um jabu. O jabu, como mostra a imagem, é um tipo de elemento da modelagem que nos ajuda a fazer babados, independente do tipo de inclinação que seja, é uma ferramenta extremamente importante para o desenvolvimento dessas peças. Vamos lá. Eu vou vir aqui em construção. Na aba construção, eu vou encontrar a ferramenta espiral e curvas. Aí aqui eu tenho as curvas pré-definidas. Espiral, curva francesa 1, curva francesa 2, gancho de calça, que são curvas que já estão cadastradas para que vocês façam uso. Eu não vou adentrar nesses outros detalhes, vou focar nesse momento apenas na ferramenta espiral. Vou colocar uma espiral aqui só para que vocês vejam como seria, né, o desenvolvimento dessa ferramenta. Mas eu posso habilitar aqui a criação do molde e posso deixar as larguras pré-estabelecidas. Digamos que eu queira colocar um babado aqui nessa região. Essa parte aqui de baixo, só medir para vocês verem, tem 20 centímetros, tá? Geralmente, quando a gente usa um jabô, por exemplo, no final de uma saia, e essa parte ela tem esse formato curvo, a gente geralmente deixa um pouco menor do que os 20 centímetros, de fato, que a peça tem, porque no que a gente abre essa peça, ela consegue ficar um pouco maior, né, dependendo do tecido que você use, para encaixar nessa parte específica. Eu geralmente tiro uns 2 centímetros a 3, isso vai depender bastante do tecido. Então, digamos que eu queira fazer um babado de 10 centímetros, aí ele vai fazer a curva para mim com mais ou menos esses 10 centímetros que eu preciso. E ali eu tenho
20, né? Isso eu disse a vocês que fazia 2 centímetros a menos. Então, 2 a 3. Eu vou colocar aqui um babadinho de 18. Pronto, feito. Então, eu já tenho um babado curvo, né? Que vai encaixar aqui perfeitamente e que eu consigo deixá-lo com um aspecto de godê. Se eu quiser ele mais aspiralado, para que ele fique um jabor de fato com mais, com um caimento mais ondulado, eu preciso que essa curva ela tenha uma distância mais fechada, né? Então, no caso aqui, se fosse 25 centímetros, por exemplo, vejam que a curva já fica maior. 30, já tem uma curva maior. 40, eu já tenho uma curvatura maior. Se eu colocar 100, por exemplo, eu já tenho um babadinho com uma aparência mais aspiralada. E isso vai depender, claro, do tamanho daquela superfície onde você vai encaixar aquele babado. E é isso. Vamos para a próxima ferramenta. A próxima ferramenta é a ferramenta de conferência, que está na aba Conferência. Eu tenho aqui duas ferramentas que servem para medir, né? Tenho várias outras, mas eu vou focar nas principais, que é perímetro e distância. E qual seria a diferença entre uma e outra? Eu expliquei para vocês como fazer um babado para encaixar nessa parte, mas como é que eu vou saber essa medida? Se você fez a modelagem do zero, você provavelmente vai saber a medida, mas se você quer medir uma parte que você acabou de cortar e fez já a transferência de um modelo diferente, você precisa saber a medida onde você vai encaixar o babado ou qualquer outra parte. Então, clicando na ferramenta perímetro, habilitando essa ferramenta, quando eu passo o mouse, apenas passando o mouse em cima das partes do molde, na barrinha azul abaixo, à sua direita, você vai ver o perímetro daquela parte selecionada. E na ferramenta distância, a diferença entre o perímetro e a distância é justamente essa. Na ferramenta perímetro, eu preciso tirar a medida de um espaço que já existe. Mas se eu quiser, por exemplo, saber a distância dessa ponta até essa, eu posso utilizar essa ferramenta e ele vai medir uma distância que não necessariamente vai ser uma parte de um molde, mas vai ser a distância de um ponto específico até outro, como vocês estão vendo na imagem. Então, a diferença básica dessas duas ferramentas seria essa. E é isso. Vamos para a próxima ferramenta. Bom, gente, para finalizar esse vídeo de hoje, vamos fazer um teste com a ferramenta de Pense, certo? Vocês vão vir aqui na aba Marcações, ou melhor, na ferramenta Produção, perdão. E aqui vocês vão ver, do lado das pregas, uma ferramenta chamada Pense. Pense sobre contorno. Bom, gente, aqui vocês podem fazer a configuração dessa pence, indicando o tamanho da abertura, a profundidade e se você quer uma pence aberta, certo? E outros tipos de configurações que podem ser feitas. Mas eu vou focar apenas em uma pence simples, tá? Como eu disse a vocês, esse curso gratuito é para as ferramentas básicas que possibilitam você usar o sistema e fazer uma modelagem. Então, aqui eu já tenho uma configuração, uma abertura de 10 centímetros, mas aí eu vou fazer uma menor, tá? 5 centímetros, com uma profundidade de 15 centímetros. Digamos que eu queira fazer aqui essa ferramenta, essa pence, tá? Aí, primeiro de tudo, eu vou indicar o molde. Como eu sempre aviso para vocês, sigam as instruções da barrinha azul que tem na parte de baixo, que aí você vai conseguir operacionalizar o sistema seguindo essas orientações sem precisar assistir o vídeo novamente para ver como faz. Então, eu vou selecionar o molde, certo? E assim que eu seleciono o molde, ele já cria para mim uma bolinha chamada de pivô. O pivô é a posição contrária à pence. Como eu vou colocar minha pence aqui nessa região, o pivô precisa ser aqui, certo? Que é onde o sistema vai fazer uma abertura para mostrar
para viabilizar a pence. E aqui eu vou colocar a minha pence. Lembrando que, se eu for colocar uma pence específica com 10 centímetros, 15 centímetros, eu vou usar os recursos de Snap, né? Para as versões mais atuais do sistema, só é posicionar o molde, a pence aqui no local onde você vai usar como ponto de referência para criar essa pence. E para as versões mais antigas, já que eu estou usando uma versão 15, eu vou clicar em cima do scroll do mouse, em cima de uma posição, né, no ponto mais próximo que eu tenho da minha pence, e vou dizer a quantos perímetros, quanto eu quero de distância aqui, na caixinha de coordenadas em perímetro, e dizer em qual distância eu quero a pence desse ponto que eu marquei. Então, digamos que ela seja a 10 centímetros desse ponto, né? Aí ele mostra para mim, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, onde é que tem esses 10 centímetros. Aí eu vou clicar no local para indicar a posição da pence. E antes de eu dar mais o último clique para confirmar a operação, eu posso girar o cursor do mouse, e escolher para que lado eu quero que essa pence abra. Eu quero que ela abra aqui para o meio, tá? No mesmo sentido do pivô que eu já havia colocado. Então, eu confirmo novamente, e ele vai abrir a pence para mim. Aqui, não estava habilitado colocar os piques, certo? Por isso que ela ficou sem o pique. Mas aí eu vou repetir a operação e vou marcar os piques para que vocês vejam a diferença. Seleciono o molde. Seleciono o pivô. Seleciona a distância, no caso o perímetro da pence. Indica a posição e confirma. Aí ele marca para mim aqui, ó, como vocês estão vendo aqui nessa configuração da pence, ele marcou aqui, eu marquei a pence lateral e o vértice da pence, porque aí ele vai fazer esse vértice aqui, que é onde a pence termina na costura, e vai fazer a marcação dos dois piques, tá? Caso vocês queiram recortar a pence, que é aquela pence aberta, né, que vai ser costurada com o acabamento da costura, você vai selecionar recortar pence, que é essa segunda opção aqui. E vai fazer o mesmo processo, do mesmo jeito, tá? Aí ele vai fazer a pence aberta. Caso eu queira fechar essa pence, a gente tem uma outra ferramenta aqui que se chama fechar pence. É pertinho na ferramenta, pence no contorno, que ela é a segunda aqui dessa série de ferramentas. E aí ele vai pedir para que eu indique a posição inicial da pence. O vértice da pence e aqui o local onde é o último recorte da pence. E vai precisar que eu indique o pivô novamente, para que ele feche e deixe o molde exatamente como ele era antes. Eu vou fazer novamente, tá? Com a ferramenta fechar pence selecionada, eu vou primeiro indicar o molde, indicar a primeira posição, a posição inicial da pence, o vértice da pence e a posição final da pence. E por último, né, quando ele fizer esse tracinho aqui, eu vou indicar o pivô. Aí, ó, confirma novamente e eu consegui fechar a minha pence. Eu tenho uma outra ferramenta aqui de pence, que é a ferramenta de pence interna, que eu também vou explicar para vocês. Ela fica acima da ferramenta fechar pence. A pence interna, ela é usada para camisas, tá? Então, eu posso fazer aqui uma pence, digamos que com altura de 20 centímetros. Vou colocar 10 e 10, tá? E uma largura de 3 centímetros. Essa pence, ela tem um formato de balão, que é justamente para você conseguir fazer aquelas pences que ficam abaixo do seio ou nas costas, para deixar a peça mais acinturada, tá? Esse tipo de pence, ela não leva pique externo.
Só dentro da peça aqui, a costureira vai fazer a marcação ou com lápis, ou essa marcação vai ser feita no corte com algum equipamento específico. E eu preciso configurar a altura 1 e a altura 2 dessa pence, porque do meio para cima ele conta uma altura e do meio para baixo ele conta outra. Então, se eu deixo aqui 10 e aqui 5, eu tenho uma pence que vai ficar assimétrica, tá? Que isso é super possível também, mas aqui eu estou deixando ela toda assimétrica para que vocês vejam. Aí aqui eu configuro a largura dessa pence, que é o tanto que eu quero que entre na minha costura. Aqui eu deixei 3 centímetros, mas pode ser 5, pode ser 2, pode ser a medida que vocês desejarem. Aí aqui eu vou marcar pique interno, para ficar o xizinho no local. Aqui eu vou usar o pique MX, certo? Eu posso alterar o ângulo dessa pence, tá? Posso fazer ela no ângulo de 90 graus, posso fazer ela no ângulo de 45, no ângulo desejado. Aqui eu vou deixar zerado para que ela fique em pezinha, tá? Aqui, ó. Clicou, pence feita. E ela fica com essa marcação em cima do molde. E é isso. Agora eu vou remover essa pence interna. Vou dar um Ctrl Z aqui, só para que a gente continue com as atividades, tá? Gente, por hoje é só, por essa aula é só, tá? Eu vou dar mais algumas aulas, uma sobre graduação, outra sobre audácia de encaixe, e vou finalizar com uma outra aula explicando como vocês colocarem o fio, as pregas, e também como organizar os moldes dentro do sistema. Abraço, até a próxima.